E vamos para mais um episódio do Pode Sentir. E hoje eu tô aqui com convidados mega especiais. Cíndia, seja muito bem-vinda, Cíndia. Muito grata. Lelis, também, seja muito bem-vindo, Lelis. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com a Cíndia, uma referência. E você também, para a gente falar aí de um assunto bastante polêmico, né, e bem atual. É sempre uma grande satisfação poder contribuir, poder trocar ideias com pessoas da área e que a gente possa fazer a diferença com esse podcast. Com certeza. Bom, eu queria começar então falando aí de um assunto que é até polêmico, né, no nosso mundo organizacional, no nosso contexto de trabalho, e de um relatório que saiu recentemente falando sobre as desigualdades salariais. Cíndia, comenta um pouquinho com a gente o que você viu, como é que você percebeu, qual foi a leitura que você fez desse relatório. Olha, uma leitura preocupante, amigos, principalmente para nós que atuamos em RH há tantos anos. Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado agora, dia 3 de novembro, aponta que os salários das mulheres no Brasil, que agora a gente está divulgando o último censo, né, foi de 21,2% menor que o dos homens. E quando a gente está falando, né, como ele denomina aqui de mulheres negras, essa diferença aumenta ainda mais. E não é uma questão da gente olhar necessariamente para a cor, raça, mas o que eu gostaria que a gente pensasse aqui é por que remunerações diferentes para pessoas que entregam da mesma forma, que têm a mesma competência. Eu quero questionar isso. Não importa a opção sexual, não importa a raça, da onde veio, até mesmo a escolaridade. Se as duas pessoas têm compromisso com os resultados e entregam da mesma maneira. Eu acho que a gente deveria pensar mais, falar sobre isso e trazer, como eu vi um palestrante aqui, né, no nosso congresso há pouco falar, esse bode para a mesa, né? Conversas difíceis, coisas que incomodam. Por que as empresas fazem isso? E vamos falar, inclusive, conte para nós como é que você percebe isso no mundo goiano, dos empresários goianos também? Eu vejo que quando a gente olha para a pesquisa e vê os dados, a gente percebe a discriminação de gênero e também de raça. Quando a gente nota a diferença que tem na média salarial, e aí a gente revela um pouco da sociedade. Eu acredito que isso não é de hoje, é um reflexo de tudo que aconteceu na nossa sociedade, a história, desde o passado, e a gente tem dentro das empresas essa constatação. Agora, quando a gente pensa dentro das organizações e as políticas que a gente tem enquanto RH para evitar esse tipo de situação, de ter salários diferentes, a gente fala de uma profissionalização de gestão de pessoas, como, por exemplo, um plano de cargos e salários, onde você não define por gênero ou por raça, você define por mérito, por aquilo que é entregue, né? E hoje tantas remunerações estratégicas que é por entrega, não importa essas questões. Então, acho que quanto mais a gente profissionaliza as empresas, as gestões, a gente consegue eliminar essas diferenças. A questão é que a gente tem uma diferença também de nível de gestão em cada lugar. E a gente sabe que no nosso estado a gente ainda temos diferenças em relação a outros centros e também quando a gente compara o Brasil com o que acontece lá fora. Afinal de contas, a gente tem um país jovem, né? São 500 anos, mas ainda é jovem. Então, sim, quando a gente faz essas comparações, a gente percebe o quanto a gente precisa evoluir dentro da sociedade e dentro das organizações para eliminar essas diferenças e essas discriminações. E um país continental também, se a gente for pensar, né? Porque eu que transito muito pelo Brasil, a gente vê uma realidade aqui, por exemplo, centro-oeste, muito agro e etc. É outra realidade no eixo sul e sudeste e outra completamente diferente norte e nordeste. Então a gente ainda tem essas diferenças dentro, né, do nosso próprio país, dentro, né, da nossa própria casa, vamos dizer assim. E o que eu acho interessante, não sei se vocês percebem, sei que Camila trabalha bastante com recrutamento e seleção, não sei você, Lelis, eu não atuo tanto, mas quando eu estou dentro da empresa, eu percebo que na hora da contratação não existe muito essa discrepância, não existe assim um briefing, ainda que oculto, do tipo, olha, se for homem você pode pagar até 10, 20% a mais, mas se for mulher, não existe esse briefing. O que eu percebo que vai dar essa diferença é no encarreiramento, no crescimento da pessoa na empresa. Porque eu vejo que, às vezes, o homem, falando especificamente desse dado de pesquisa, ele tem mais postura, mais firmeza para pedir os aumentos, para pleitear outros cargos e etc. Enquanto, às vezes, ainda existe, por um lado do empresariado, talvez, um certo preconceito e, por lado das próprias mulheres, talvez uma reticência em ocupar alguns espaços, em brigar, às vezes, por essa igualdade. Lembrando, gente, que a igualdade é muito, para mim isso é muito claro, eu falo muito quando eu trabalho sobre cultura e valores, isso não é, a justiça não é igualdade. Porque as pessoas não são iguais. A gente falou muito isso ali. A justiça é equidade, promover o equilíbrio. E a gente está falando aqui do equilíbrio entre entregas, competência, meritocracia e reconhecimento, crescimento, remuneração. Eu acho que é essa balança que precisa estar equânime, né? Que precisa estar equilibrada. O que vocês acham? Enquanto recrutamento e seleção, eu não vejo discriminação no processo seletivo.
Mas aí a gente tem que lembrar que os candidatos que aparecem para determinadas funções revela, na minha opinião, o que já acontece na sociedade. Um déficit educacional de uma classe como as pessoas negras, ele já carrega isso. Então ele chega para um processo seletivo com algumas dificuldades. Sim. E aí tem o encarreiramento que você bem já colocou, que também pode haver algum tipo de discriminação. Por exemplo, as mulheres, a gente sabe da dupla, da tripla jornada. Sim. E aí quando tem uma vaga que a empresa fala, não, eu preciso de uma disponibilidade absoluta, viagens constantes, e a mulher fala, bom, então essa vaga para mim não dá, porque a minha segunda e terceira jornada impede que eu tenha essa disponibilidade. Então acredito que isso também reflita um pouco. Já foi reduzida essa diferença ao longo dos últimos anos, mas a gente ainda percebe isso. E a discriminação do processo de encarreiramento das pessoas negras, que também acontece de ter, às vezes, uma discriminação velada. Ela não aparece, mas na hora de escolher entre um branco e um negro, às vezes pode ter uma preferência disso. As empresas têm trabalhos de diversidade, têm trabalhado a educação dos líderes, da alta liderança, tem as cotas que têm sido feitas pelas empresas exatamente para eliminar essa diferença, mas ainda a pesquisa nos traz um alerta de que talvez é pouco. O que está sendo feito tem que ser feito em mais empresas, com mais intensidade e talvez até outras metodologias para a gente realmente conseguir eliminar essas diferenças. Olha, eu estava fazendo uma aula esse final de semana e a gente falou sobre isso, né? Num processo seletivo, quantas vezes você precisa, de repente, vamos dizer, forçar a barra, no sentido de por que você vai apresentar 3 homens quando você poderia apresentar 3 mulheres? Porque quando a gente percebe que a cultura é uma cultura, né, machista, que predominantemente a escolha vai acontecer, mesmo você encaminhando o candidato, né, sendo por um homem, talvez esse olhar também do recrutador de, peraí, então, para ele, eu vou colocar 3 aqui mulheres e ele vai ter que decidir entre essas 3 mulheres. Então, são pequenas ações para que a gente possa mudar, porque eu também concordo. Eu não acho que no momento da entrada é o momento onde a gente vê essa diferença aparecendo, mas é no momento da construção, né, do desenvolvimento da carreira. Eu promovo um homem a diretor, mas eu não promovo uma mulher a diretora porque... Ainda mais se ela tiver, né, de repente, acabado de casar, porque ela vai engravidar, e aí eu vou ficar sem uma peça importante. Então, essas coisas ainda acontecem, fazem parte da nossa realidade, mas cabe muita reflexão, né, porque é mais do que diversidade, a gente tem que falar de inclusão, né, porque não adianta você colocar uma mulher lá também e ela não ser ouvida, né, ela ser interrompida todos os momentos, tudo que ela for, né, qualquer momento de mais... emoção que ela coloca, deve estar na menopausa, deve estar no dia estressante. Eu acho que a gente tem um longo caminho a construir aí. Concordo, Camila. Eu acho que é um caminho longo e árduo. E árduo porque eu acredito que é o seguinte, por onde eu começaria? Eu começaria com mulheres em cargos de direção, tendo vez e voz, dentro do ambiente de segurança psicológica. Então, se você me perguntar, Cíndia, qual caminho você acha que iria acelerar que a gente não tivesse esse encarreiramento tão dificultoso para algumas raças ou alguns gêneros e etc.? Eu diria que a gente tendo uma diretoria mais diversa e inclusiva. Porque se a tomada de decisão acontece na diretoria, e eu tenho uma diretoria com olhares diferentes, um olhar mais feminino, mais acolhedor, mais integrador das múltiplas jornadas, porque já viveu isso provavelmente, se eu tenho uma pessoa de uma outra raça que passou por tantos desafios para estar até lá, que sofreu tantos preconceitos, se eu tenho uma pessoa de uma opção sexual que também passou por desafios e preconceitos, e esse pessoal está num corpo diretivo com vez e voz, porque também não adianta só estar lá para cumprir uma cota ou ter uma cadeira, sei lá o quê. Aí sim eu vou conseguir promover uma cultura real de diversidade, inclusão e equidade. Que a gente não vai ter mais que colocar na pauta se a pessoa que está sendo promovida ou contratada é isso ou aquilo. A gente vai colocar na pauta quais são as competências, o que ela é capaz de entregar. Eu acho que esse é um sonho. A gente teve aí, né, a Elaine num painel, agora mesmo, falando disso. Falando que ela trouxe mulheres na Popcorn para cargos de liderança, mulheres pretas para esse cargo de liderança e que isso faz toda a diferença na empresa dela. Mas aí eu tenho uma CEO que é deste grupo. É diferente. Sim. Quando você tem uma fundadora, ela traz essa diversidade, ela traz a experiência própria para que isso aconteça e replique em toda a organização. Então, essa diversidade, começando desde do primeiro nível do board, com certeza isso vai replicar. Então, quando você tem vai ser contra a CEO, né? Quando você tem uma diretora, né? Já trabalhei em empresas que tem uma diretora mulher, nitidamente você olha para os outros cargos de gerenciais e tem mais mulheres. Por quê? Porque você tem em cima... Agora, você tem empresas, também já trabalhei em empresas, né, que era muito simples verificar, né, uma composição mais machista, aí é mais desafiador para você mudar. Sim. E aí eu acho que as cotas, elas também são boas,
quando implementadas, porque também no início de mudança, se você tem uma alavanca, uma força maior para iniciar uma mudança, ajuda bastante. Então, se você tem, olha, a gente precisa ter X% aqui desse time, né? Precisa ter diversidade, precisa ter mulheres, precisa ter outras raças, isso também ajuda principalmente no início. Depois não, depois você já não precisa discutir isso mais. Exato. A gente só está discutindo porque tem uma pesquisa mostrando pra gente uma diferença, tem um fato, tem um recente, dado. né? O dia que não tiver mais, isso perde a importância. Por quê? Porque passou a ser comum a diversidade. Que foi né? o que a Elaine disse. Ela falou, olha, isso aqui na minha empresa, essa questão de mulher, em cargo de chefia e de raça, a gente não discute, não é pauta, porque é tão natural, está tão incorporado aos nossos valores, à nossa cultura, ao nosso dia a dia, de fato, na vida como ela é, como eu costumo dizer, e não no Castelo Encantado da Barbie, que não precisa discutir sobre isso, né? E eu acho que essa naturalidade, é esse estar bem, fazendo bem, com todo mundo bem, que é o nosso objetivo, e eu não acredito que ele é utópico. Acredito que cada um de nós, à sua maneira, como docentes, como RHs, como consultores e etc., podemos construir um tijolinho, né? Um pedacinho em prol dessa ponte. Lembra, eu não estou construindo um muro, eu estou construindo uma ponte para chegar num outro lugar, que é um lugar mais acolhedor, com maior segurança psicológica e, é claro, que eu acredito que vai dar mais resultado, vai dar mais lucro, porque a empresa vive não só de propósito, mas ela vive de resultado. Que bom, que o dia que ela não tiver resultado, eu não tenho trabalho, você não tem, ela não tem, ninguém tem, e a gente colide, né? A gente acaba tendo uma questão social muito significativa. Então, eu acho que é entender, o empresariado entender que ele tem ganhos com isso. Agora, né, gente, temos que terminar. E claro, a gente não pode terminar de qualquer jeito. Então, Cíndia, eu queria que você pensasse numa mulher que está vendo esse relatório agora, né? Assim, qual que é a mensagem para ela? E depois, Lelis, eu acho que é um recado para os homens, né? Para uns fazerem refletir também, de acordo com esses dados que a gente trouxe aí. Olha, se você é mulher e acredita que na sua empresa, pelo engarreiramento ou algum outro motivo, tem essa discrepância, mostre o seu trabalho e seja assertiva, no sentido não de acerto, mas no sentido de posicionamento, de falar, olha, eu também mereço isso, por isso, por isso, por isso. Trabalhe com dados, mostre seus resultados e corra atrás do seu reconhecimento. Agora, também lembre-se, se você não conseguir, não é todo lugar que eu me encaixo que é pra mim. Se você acredita no seu potencial, tem autoconhecimento, acredita que você entrega muito mais e aquela empresa não tem uma cultura que te valoriza e você lutou, o primeiro passo é lutar, mas lutou e não conseguiu, vai para outro lugar, busca outras opções, que eu acho que isso é importante também, a gente saber a hora de falar, olha, aqui não me serve mais. Aqui não me cabe, né? Não me cabe. Muito bem. E você, Lelis? Camila, eu vejo que aos homens resta aprender, né? Ter um olhar apreciativo, né? Para as diferenças. E aqui nós estamos falando mais de gênero, né? Um olhar apreciativo. Porque o quanto o homem pode aprender com as qualidades da mulher, o quanto a diversidade ensina um ao outro, eu acho que o homem é isso, é olhar para as diferenças e poder aprender, olhar para a mulher e poder aprender, porque quando você tem essa diversidade na empresa, a empresa ganha com essa diversidade, porque você tem uma soma, aquilo que o gênero masculino tem de melhor se soma aquilo que o gênero feminino tem de melhor. Sim. E isso e reconhecer isso é o melhor ambiente que a gente pode ter para as empresas. E essa segurança psicológica é esse respeito, essa admiração que um gênero tem que ter ao outro e se somando para buscar melhores resultados, que é o que as empresas vivem, de resultados. E eu acredito que isso vale não só para as organizações, mas para qualquer reunião, seja ela familiar, seja ela numa condição social, porque se eu respeito, admiro e aprendo com o outro, eu vou conseguir me relacionar. E eu acho que o que nós temos dentro das empresas é um resultado daquilo que nós temos em sociedade. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade com essas desigualdades, a gente, infelizmente, vai ter essas pesquisas mostrando essa amostra que temos. E as organizações estão trabalhando para isso, eu acredito nisso, talvez ainda umas mais rápidas, outras mais tímidas, mas eu acredito que a pesquisa também leva em conta um histórico social que a gente carrega e que vai levar um tempo para a gente mudar. Mas aos homens, na minha visão, resta a gente poder ter um olhar mais inclusivo e mais apreciativo. Muito bem, é isso, gente. Muitíssimo obrigada por esse papo. Obrigado a e vocês. Até breve. Muito grata, eu que agradeço. Obrigado.